Bem-vindos ao Virar a Página. Este é um espaço onde damos lugar às mudanças que nos atravessam a vida. Mudanças grandes, pequenas, planeadas ou impostas. Histórias de pessoas que em algum momento sentiram que já não podiam continuar no mesmo lugar e escolheram seguir por outro caminho. Eu sou a Patrícia, sou mãe, sou psicóloga, sou professora, sou pescadora e sou, acima de tudo, alguém que conhece bem o que é mudar de rota. Já vivi várias versões de mim, já tentei afastar-me daquilo que sentia como verdadeiro. Não adiei escolhas por medo. Adiei por dúvida, por sobrevivência. Até perceber que o cuidado, a escuta e a transformação sempre foram casa para mim. Este podcast nasce desse lugar. De quem sabe que mudar assusta, mas ficar onde já não fazemos sentido dói ainda mais. Nasce para dar voz a histórias reais, sem filtros, sem perfeição. Histórias que nos lembram que recomeçar não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem. O convidado de hoje representa muito bem isso. É alguém que traz as raízes bem assentes, mas que nunca deixou de se mover. Alguém que cresce a partir do lugar de onde vem e que transforma teimosia em força e resistência em caminho. O Pedro é da bica, o Pedro é a bica. Carrega no peito a persistência de quem não desiste fácil e um coração grande mesmo quando o mundo aperta. Hoje senta-se aqui comigo para partilhar a sua história. Não como exemplo, mas como testemunho de que virar a página nem sempre é mudar tudo. Às vezes é aprender a seguir em frente, sendo fiel a quem nós somos. Pedro, obrigada por estares aqui e por teres aceito este convite. Obrigado eu. É um privilégio enorme. Só faltou uma pequena coisa na introdução. Faltou dizer que és uma mulher maravilhosa. Mas isto não é sobre mim. Esta entrevista é sobre ti. Não é sobre mim, não viemos aqui falar de mim. Vamos a isso. Este sítio foi escolhido pelo Pedro, como todos os nossos convidados vão escolher o seu sítio, mas também é o meu sítio, também é um sítio muito especial para mim. Não foi o sítio do nosso encontro, Não. Mas foi o sítio onde nós nos começámos a ver. Sim, esta é a minha casa. Não fazia sentido falarmos deste projeto, deste teu projeto e desta tua nova versão, mais uma versão fantástica, se não fosse em casa. E não foi realmente o sítio onde nós nos conhecemos, mas é o sítio onde nós nos cruzamos mais. É verdade, onde nos vemos por inteiros, como inteiros, sem amarras. Acho que eu aqui sempre fui eu. Sem filtros, sem nada, sempre de coração aberto. É verdade. E aqui é um lugar que nos permite isso. Bom, mas vamos parar a falar de mim. Quer dizer, isto não é sobre mim. Eu não sou a convidada. E a primeira pergunta que eu tenho aqui para ti é muito simples. Se te apresentasses numa frase, qual seria? Numa frase difícil, mas talvez numa palavra: resiliência. Preciso de uma frase. Resiliência forte, muito forte, concordo. Mas dá-me uma frase. Descreve-te numa frase. Se consegues condensar isso numa palavra, uma frase também não fica difícil. Não, feito de uma fibra única. Muito bem, sim senhor. Concordo também. E agora, quando pensas na tua infância, na bica, aqui, nestes becos, nestas escadas, qual é a imagem que te vem ao corpo? Não é à cabeça. Posiciona-te corporalmente e qual é a imagem que te vem ao corpo da tua infância? É a vibração. Este bairro tinha uma vibração única. Tinha uma energia que emanava por si só. Éramos dezenas de crianças. Dezenas. Que corríamos e descíamos por estas escadas sem medo. Sem medo da vida. E a vibração que este bairro transmitia é algo único, é inesquecível. Sentes a mesma vibração hoje? Não é igual. Sinto o mesmo amor, que é diferente. Sinto a mesma paixão. Sinto a mesma entrega das pessoas por quererem bem uns aos outros, mas não sinto a mesma vibração. Achas que isto também está um bocadinho associado por esta descaracterização, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Nós conhecíamos todos os vizinhos, de todas as portas, de todos os andares. Hoje não é assim, hoje a vida mudou. Os bairros históricos tornaram-se apetecíveis para as pessoas investirem, para virem uns para vir para cá viver, outros para fazer disto a sua fonte de rendimento, e vão perdendo as suas identidades, as suas características, algo que nós, como tu sabes, vamos tentando manter
mais enraizado possível, mas não é fácil. Tu és pai, e olhando para os teus filhos como crianças, num bairro onde foste tão criança e tão feliz, achas que eles aqui são felizes? Sim, são, sem E dúvida. achas que eles são a criança que o Pedro conseguiu ser? Não, nesse aspecto não são a criança que eu consegui ser e tenho imensa pena disso, porque eu vivi, também os tempos eram outros, mas eu vivi na rua, eu vivi as crianças na rua, no bom sentido da palavra. Quer dizer, e às vezes também no não tão bom, na malandragem e tudo mais, mas nós tínhamos sempre um amigo à porta, nós chamávamos, assobiávamos, aparecia alguém. Hoje é difícil, hoje os meus filhos brincam neste beco, exatamente onde eu brinquei com todos os meus amigos de infância, mas brincam praticamente sozinhos. O que para mim entristece-me. Entristece-me porque perde aquele lado humano da partilha, da divisão, e se perde. O que é que te mantém aqui? O que é que te mantém a viver neste sítio que, apesar de falares de amor e que se mantém, não é, estes sentimentos aos sítios, é uma coisa um bocadinho diferente da estabilidade, do conforto que os sítios nos dão. Dizes que os teus filhos não vão conseguir ser a criança que tu eras. O que é que te mantém aqui para os criares neste sítio? A cobardia. Eu não tenho coragem de sair da bica, eu não tenho coragem de tentar ser feliz a viver noutra zona. Não tenho a mínima coragem para tentar ser feliz dessa forma. E então eu tenho que dizer que é a cobardia da minha parte. Eu não consigo sequer idealizar viver fora da bica. E tu falavas de uma coisa muito importante, que é nós podemos garantir muito mais conforto, podemos garantir muito mais e melhores condições de vida. Não é que não as tenham aqui, e tu conheces bem a minha vida e sabes que isso é possível, mas o medo e a cobardia de sair daqui. Pois, e este medo achas que é um bocadinho carregado por memórias que tens medo de esquecer, ou pelo aquele menino que vivia no bairro onde tudo acontecia? As memórias não as temos que esquecer. É carregado por um menino que ficou com um legado enorme às costas, querendo ou não, com um legado de uma geração inteira que infelizmente se perdeu, de homens e mulheres que infelizmente estas escadas já não vêm subir e descer, e também é o medo que esse legado não perdure no tempo. E eu quero garantir que o legado vai perdurar com novas pessoas, com novos membros, pessoas da bica, e que as futuras gerações dos meus filhos, dos teus filhos, saibam representar esse legado. Então achas que se o teu filho sai daqui, os teus filhos neste caso, não é? Vão perder um bocadinho desse legado? Vão. Dessa intensidade de viver no bairro da bica? Vão perder acima de tudo aquilo que eu te digo, que é o cheiro, o sabor, a vibração, que mesmo não sendo a mesma de outrora, vai-se mantendo. Sabes que nós vivemos numa época em que o respeito não pode ser imposto e as pessoas tentam impor o respeito. Okay. E eu sinto que eles, ao continuarem aqui, vão continuar a respeitar as pessoas daqui, e a continuar a respeitar as tradições e a continuar a respeitar os mais velhos. Sentes que ainda é possível ter uma conversa com pessoas da bica, porque ainda há pessoas da bica, e que essas pessoas ainda conseguem transmitir um bocadinho da essência deste bairro? Sim, sem dúvida. Só que essa conversa hoje em dia não é feita com pessoas da nossa geração. Okay. São pessoas, são os séniores, são as pessoas mais velhas, são os únicos que nós podemos ter essas conversas na bica, porque são eles que residem na bica. Agora, se tu me disseres se é possível falar com um bicaense que saiu daqui, que foi viver para outra zona do país, do mundo, da cidade, é claro, porque a emoção vem à tona, fala sempre mais alto, e a prova disso é o mês de junho, toda a gente regressa à sua casa. Pedro, tenho aqui uma pergunta difícil para ti. Esta entrevista não é uma tábua rasa, não é? Eu sei muita coisa sobre ti. Muita não, toda. Sobre quem tu és, sobre de onde vens, sobre a tua família. E eu gostava de tocar aqui num ponto. Tu és o biju da família Duarte. Sim. Um biju que nasce com esta preferência do seu avô.
Achas que isso é um peso para ti? Sentiste isso como um peso, como um legado? Como é que te sentes com essa responsabilidade de ser o biju da família? O meu avô, para contextualizar, porque tu sabes a história, as pessoas não sabem, o meu pai trabalhava muito. O meu pai era funcionário do Banco de Portugal e depois tinha duas paixões, que eram os táxis e os bombeiros voluntários de Lisboa, entre o associativismo, a marcha e tudo mais. E o meu avô, durante muitos anos, foi a minha referência enquanto homem, toda a minha vida foi a minha referência. Eu aprendi a amar a vida com o meu avô. E quando eu aprendi a amar a vida, foi amar tudo aquilo que a vida nos traz, quer o bom, quer o mau. Eu, desde os 12 anos, que frequentava o Caixo Dré, o antigo Caixo Dré. Ser o menino do meu avô trouxe-me uma responsabilidade acrescida. Houve uma altura que eu decidi que queria deixar de estudar, por exemplo. Queria em que altura é que isso aconteceu? Quando o meu avô ficou muito doente. O meu avô tinha uma doença oncológica que estava escondida e que depois reapareceu ali por volta de 2000. E eu nessa altura decidi, vou acabar o 12º ano e não vou querer estudar mais. Mas o amor com que ele falava, que alguém na família se ia licenciar e que era o Pedro o primeiro a licenciar-se, fez que mesmo depois de meu avô partir em 2002, e não há aqui medidores de dores de partidas, mas é uma partida que eu nunca se vai esquecer nenhuma, mas essa ficar-me-á marcada para toda a vida. Eu decidi que tinha que o continuar a homenagear de alguma forma. Este é um clichê que muitas vezes é usado para nós justificarmos algumas ações que temos na vida, mas a realidade é que eu fui fazendo não por gosto, não por me realizar a mim, mas para realizar o meu avô. E para mim isso foi mais importante. Sentes que o Pedro Boémio, o Pedro Vadio, nasce um bocadinho aqui deste exemplo, que não é questão de ser negativo ou positivo, isso é a maneira como nós vemos as coisas. Sim. O teu avô era um homem da noite, não é? Sim. Era um homem que vivia uma vida boémia. Sentes que esse Pedro buscou essa vida um bocadinho toda, por exemplo, ou porque queria mesmo ser como aquele homem forte? Toda, não, por o exemplo do homem forte, do homem boémio, do homem vadio, mas de um homem de família. O meu avô era passador de jogo. Na década de 70 foi preso político pela PIDE, a PIDE prendeu. O meu avô depois era uma das figuras mais imponentes e mais importantes do Caixo. E o meu avô era uma referência. Eu herdei, eu costumo dizer que os prazeres boémios que eu herdei, adoro jogar, adoro a noite, e quando eu te digo adoro a noite, não precisa de ser uma discoteca, eu adoro a noite. O que a noite nos traz, a vida boémia das discotecas, o bom malandro, era um exemplo que eu carrego com orgulho. Ao contrário de o esconder, eu carrego com orgulho. E sentes aqui que isto tu queres mesmo ser assim, porque esta coisa que tu falavas de eu quero homenagear o meu avô como um clichê, eu não acho nada que seja um clichê, mas Sim. As homenagens são coisas que nós carregamos, não é? Verdade. É quase como um padrão aqui forte que nós carregamos às costas. Sentes que isso eu quero ser como o meu avô porque ele era um homem forte, ele era um homem de família, ou porque no fundo tu gostas dessa vida? Ou as duas coisas? Não, eu sou apaixonado por essa vida. Eu não posso negar isso. Eu sou. Nós fizemos outra grande perda do meu padrinho, do Américo. Nós homenageámo-lo como a perca do último malandro do Caixo, porque foi mesmo. E eu parava para pensar e eu dizia, mas eu ainda aqui estou. Certo. Eu ainda sou esse malandro do Caixo. E é uma vida que nós aprendemos a gostar, sabes? Tu aprendes a gostar da boemia, da vida boémia, do que isso traz de bom, porque te abre muitas portas.
É sempre, não me querendo repetir, mas é sempre muito conotado a algo negativo. Mas não é. Mas se tu fores aprender, se tu fores ver, se tu fores estudar sobre isso, é uma aprendizagem de vida e prepara-te para a vida de uma forma que não tem explicação. Esperteza. Assim, e não é aquela esperteza saloia, é dar-te outro traquejo, dar-te outra vivência, consegues antecipar mais coisas. Então, claro que era uma forma de homenagear o meu avô. Eu sentia-me bem no meio daqueles malandros todos. Sentias-te grande, sentias-te crescido, não é? Eu sentia-me importantíssimo. Um exemplo muito básico. Eles eram homens de apostas antes de haver os casinos legais. E eu viajava com eles de norte a sul do país para ver o Benfica. E o meu avô ganhava dinheiro com o jogo, onde eu, com 8, 9, 10 anos, dizia o 11 titular do Benfica, ali finais da década de 80, inícios da década de 90. Ele dizia, pá, o puto vai dizer aqui o 11 titular que joga hoje, e eu dizia, e ele recolhia o dinheiro. O teu amor pelo Benfica também vem dele. Total. Todas as paixões que o meu avô tinha, eu consegui transportar para mim e não as carrego com peso, carrego mesmo com paixão. É isso que eu acho bonito. Estas heranças que nós adquirimos porque queremos. Sem dúvida. Não é uma coisa que nós adquirimos porque tem que ser. Há coisas que nós adquirimos, tem que ser, é genética. Certo. Mas estas heranças que nós não carregamos, não é? Não é uma coisa adquirida porque queremos. Não é um fardo. Achamos que eles eram uma paixão. incríveis. O meu avô era um malandro incrível. Eu poder dizer que o meu avô foi preso político pela PIDE, porque a PIDE o considerava um malandro e porque ele era um revolucionário e porque ele arranjava mil e uma formas de fazer dinheiro e de se impor contra aquele regime. Fantástico. Isso para mim é um orgulho. E tu estavas a dizer, tu licenciaste a tua licenciatura em Comunicação Social. Portanto, pensando que cresces no bairro da Bica, rodeado de histórias, discursos, de opiniões, um bairro cheio de vida, no coração de Lisboa, certo, pertíssimo do Castré, pertíssimo do Bairro Alto, zonas que na altura, pronto, não havia esta noite do Bairro Alto, mas havia o fado, havia uma boémia diferente, não é? Uma noite de boémia diferente. Muito melhor. Aqui mais pura, eu acho que mais muito pura. Mais. Achas que é aí que a tua veia de comunicador começa? Eu acho que sim. Eu sempre gostei muito de conversar. Eu gosto mesmo de conversar. Eu adoro me dar à morte, nesse sentido. Adoro me dar à morte. E foi aí. Porquê? Porque a nossa geração, nós tínhamos mesmo que comunicar. E eu comecei a apaixonar-me. Nós tínhamos acesso a tudo muito rapidamente. Nós estamos no centro da cidade de Lisboa. Nós temos o Bairro Alto aqui em cima, o Castré aqui em baixo. Nós tínhamos acesso ao bom e ao mau. Mas acesso à porta de casa. Uhum. Então nós tínhamos que nos defender e aprender comunicando. Porque, infelizmente, nós víamos amigos, em verdade, por caminhos menos bons, outros a serem presos, outros que infelizmente faleceram, e a comunicação sempre foi uma arma para me proteger. Eu sempre vi na comunicação uma arma para me proteger. Por outro sentido, eu nasci, como tu sabes, com uma hipertrofia no sistema nervoso, onde estou sempre a tremer das mãos. E a comunicação foi uma prótese que eu ganhei desde muito novo. Então eu desarmava. Não havia o bullying. O que é que era o bullying? Era nós gozarmos uns com os outros. Agora tem nome. O bullying agora tem nome. E tem nome e tem que ser combatido. Certo. Mas não havia o bullying. Era a brincadeira da criança. Era nós gozarmos uns com os outros. E eu, através da comunicação, desarmava. Protegia, criava próteses. E eu era o primeiro a gozar comigo e desarmava dessa história. Depois, a outra questão, curiosamente, a comunicação também surgiu com o meu avô. Éramos obrigados a ver o telejornal à mesa, à hora de jantar. E eu apaixonei-me pelo José Rodrigues dos Santos a cobrir a Guerra do Golfo. E eu fazia muitas questões. O porquê, o que é que se passava, como é que ele alistava, tudo mais. E então, se formos aqui escalpelizar tudo e ver tudo à lupa, a obrigatoriedade de nós termos que ver o telejornal à refeição,
Nós jantávamos 17 pessoas todos os dias da semana, sábados e domingos. 17 pessoas à mesa. E a hora do telejornal era sagrada. E então isso também me levou a seguir pelo gosto da comunicação. Formas de comunicação. Nunca exerci. É isso que eu ia dizer. Nunca trabalhaste em comunicação. Quer dizer, vamos aqui perceber se o exercer passa só por ganhar dinheiro com a comunicação, Sim, não é? sim. Porque, repara, não exerces no que te formas. És taxista? Sou transitário, És transitário? sou atleta. Entretanto, a política aparece na tua vida, mas isso é um assunto lá mais para a frente. Mas há uma coisa que aparece na tua vida, que é a Marcha da Bica. Não aparece na tua vida, na verdade nasceu contigo, não é? Mas aqui, pegando um bocadinho na comunicação, tu ficas com um legado deixado por alguém que cá estava, não por alguém que faleceu. Alguém que cá estava e que te quis preparar para este legado sem saber do futuro o que ia acontecer. Então, tu assumes a coordenação da Marcha da Bica Em 2010. quando o coordenador da Marcha da Bica em atividade, que era o teu pai, estava aptíssimo para continuar, mas dá-te esse legado. Sim. Com ele cá. Com ele cá. Como é que se recebe isto? Porque o Fernando era um homem, era um líder, É o meu herói. era um líder. E era um líder leve, não é? Sem dúvida. A vivência dele também o permitiu a que fosse um líder assim, mas isto é uma herança que tu recebes de alguém que está vivo. Sim. Não foi, para começar, não foi com a morte do meu pai. Certo. O meu pai e o Américo, Faustino, Daniel, o Kim Garcia, o Kim Gomes, uma série de homens e mulheres retomaram a Marcha da Bica em 89. Com o Manuel Maria Machado, que era a única pessoa que vinha da última década que a Bica teve marchas, que foi em 60. Fazem 89 e rapidamente se apercebem que ele, coitado, já não tinha condições, e ele diz-lhes a eles próprios que eles é que têm que pegar na marcha. E o meu pai pega na marcha como coordenador, logo acaba 89 como coordenador da marcha e pega em coordenador da marcha em 90. O meu pai era um líder por natureza. Foi um homem que subiu na vida a pulso. E quando digo a pulso, foi mesmo a pulso. Ele veio para Lisboa com 7 anos, viver aqui para a Bica, veio tomar para a casa dos padrinhos, do avô Cruz e da avó Ivone, e estuda, tem a sorte de ter uns padrinhos que têm uma drogaria e que lhe permitem os estudos. O meu pai estuda e começa a namorar a minha mãe. Com 18 anos, escreve uma carta sentado no Banco de Jardim, de São Paulo, uma carta à mão, para se candidatar ao Banco de Portugal. E entra como estafeta no Banco de Portugal. Entra como estafeta e rapidamente lá dentro começam a ver que ele tem aptidões e tem capacidades. O Banco de Portugal investe nele, paga-lhe o resto dos estudos. E é assim que o meu pai ganha também as skills de liderança. E depois tem a vertente política dele. Ao herdar isso, eu aí sim herdei o maior desafio da minha vida. O meu pai era o meu herói. O meu pai era aquele homem que eu olhava e que eu dizia, ele tem os defeitos que tem, como todos nós, mas ele tinha uns defeitos bem vincados, mas ele era, e é, o meu herói. Pegar na coordenação da marcha foi um sentir que eu atingi um objetivo. O meu pai confia em mim. O meu pai sabe que eu sou capaz de carregar este bairro e esta gente às costas, sabes? Achas que ele te deu isso de prenda nessa altura? Para te... Isto é a Bica. Isto é o que acontece. Isto é a Bica. Estamos mais Isto é a Bica. Né? O coração de Lisboa, Isto é a Bica. onde as pessoas querem viver. Mas pronto, pegando na conversa,
Achas que ele te deu isto precisamente para te mostrar que tu és capaz de fazer aquilo que tu quiseres? Foi. Foi com toda a convicção do mundo. O meu pai estava capaz, o meu pai estava apto para continuar a ser coordenador da marcha. Aliás, ele continuou a ser o presidente da comissão, que foi um órgão que se instalou na comissão, que tivemos que levar a reunião estatutária para não se desligar, porque ele não queria, nem nunca se desligou da marcha, mas o meu pai, o exemplo que o meu pai quis me dar foi eu confio em ti, tu consegues. E isto vem um bocadinho de trás. O meu pai, em 2003, perdão, sim, em 2003 a Bica ganha, e em 2001 o presidente da Junta de Freguesia de São Paulo, aqui onde nós estamos, veio a falecer. E em vez de ser alguém que estava na linha de sucessão direta a candidatar-se e a ficar aqueles meses à frente da Junta, ele antes de falecer escolhe o meu pai. E o meu pai torna-se um político que foi respeitadíssimo na cidade de Lisboa. E eu sinto que o meu pai nunca me abriu as portas, e bem, e sou-lhe muito grato por isso. O meu pai sempre me incentivou a estar no mundo da política. Sempre me convidou para as suas listas, mas com um papel menor. O meu pai nunca me deu nada de mão beijada nesse aspecto. Na vida, amor, como é lógico, carinho, paixão, tudo, mas a nível profissional nunca me deu nada de mão beijada. Eu tive que lutar por tudo. E hoje eu sou muito grato a isso. E eu saber que o meu pai me obrigou por passar por todas as fases políticas, da mesma forma que me obrigou a passar por todas as fases da marcha, o meu pai excluiu-me da marcha. Há um dia, em 98, que eu vou tirar medidas, e o meu pai à frente de 26 homens diz-me: o que é que estás aqui a fazer? Não tens capacidade para isto. Como marchante. Como marchante. Tu tens que aprender ainda. E foram coisas que me fizeram nunca lhe ficar com rancor, nunca ficar com ódio, mas entendê-lo. E então esse crescimento foi muito bom. Espera aí, só para passar, que isto é que vai. E então é isso. Quando eu recebi a coordenação da Marcha da Bica, não me foi dado, não me foi oferecido. Foi porque ele sabia que eu tinha todas as competências para isso. E ele disse que estava na minha hora, e foi. E agora repara, isto tu dizes é muito interessante. Meu pai é um político, era um político. Devemos de chegar à parte do era, mas agora vamos falar desta parte profissional, que é onde começa precisamente esta tua transformação. Houve muitas ao longo da tua vida, não é? Mas esta parte profissional é um boom. Sim. Durante este último mandato, não foi? Certo. E teve um boom. Tu sempre estiveste dentro da política, o teu pai era político, viveste com isso dentro da tua casa. Mas nunca tomando essa posição. Sim. De repente tomas essa posição. Sim. De onde surge? Lá está, surge por aí mesmo, porque eu sempre estive ligado, de uma forma ou de outra, ligado à política. E sempre vi a forma como o meu pai tratava a política. O meu pai tratava a política pelas pessoas, pela comunidade, pelo bairro, pelas instituições, e não tratava a política pelas cores políticas. E eu, no último mandato, eu sempre fui presente nas assembleias de freguesia, sempre fui presente nas reuniões, as assembleias municipais eu ia assistir a algumas, e sou convidado pela Presidente Carla Madeira a integrar a sua lista. E eu senti que estava na hora também de aceitar esse desafio. Surge a campanha, fazemos a campanha, e depois surge o convite para me integrar no seu executivo. E aí foi que vi que realmente aquele era o meu caminho. Politicamente, eu sentia-me em casa. Politicamente ou profissionalmente? Eu acho que aqui cruzam-se. Porque se tu me perguntares se eu quero fazer outra coisa da minha vida, eu digo que não. A proximidade que tu tens das pessoas, aquilo que tu podes fazer pelas pessoas, aquilo que tu consegues fazer pelas pessoas, vai depender sempre de tu quereres.
E tu tens que ser um grande profissional para querer, para não pôres nenhuma cor política à frente de ninguém. E é assim que eu trabalho esse mandato. Trabalho esse mandato, colhi os frutos da minha dedicação, dos ossos que eu roí muitos ossos até chegar à carne, e roí-os com gosto, mas também consigo esse boom que tu dizes pela minha forma de estar e pelo reflexo daquilo que era o meu pai, que é, entra um novo executivo camarário, o executivo presidido pelo presidente Carlos Moedas, e eu sou dos primeiros a recebê-lo na bica ainda em campanha. Repara, eu estava numa lista que era oposição ao presidente Carlos Moedas, e eu recebo aqui na bica para lhe mostrar o que era a bica, para lhe apresentar as pessoas da bica, para lhe ensinar como é que era viver na bica sem qualquer problema. Porque isso para mim é que é política. É nós ouvirmos, é nós falarmos, é nós chegarmos, criarmos pontos e não barreiras. E é extremamente importante. Ao longo desses 4 anos eu faço os trabalhos possíveis na freguesia, mas fui fazendo muito mais trabalhos para a cidade. E depois surgiu o convite do presidente. Antes disso, achas que é nesse momento em que tu pegas e te redescobres enquanto profissional da política, não Sim. é? Porque quando tu entras no executivo, ainda não és um político. Ainda te estás a integrar, apesar de viveres nesse mundo, não é? Sentes que é aí que desamarras e descobres o teu propósito? Sim, eu não queria ir para o executivo. Eu disse à presidente Carla Madeira que eu também tenho o meu feitio, e que ela é uma mulher de muito trabalho, e isso é uma mulher de muito trabalho, e fez durante 3 mandatos, eu acho que ela fez sempre aquilo que pôde, e foi um gosto trabalhar com ela nesse sentido. E eu dizia, não vale a pena, o meu trabalho está feito, era ajudar-te a ganhar, era ajudar, até que ela, em boa hora, me convenceu a aceitar. Os primeiros tempos eu não me sentia um político. O que é que eu me sentia? Eu sentia-me alguém que estava ali para ajudar, mas não um político de verdade. Depois tive um grande homem que foi o Sr. Domingos, foi um homem que cruzou gerações, que me foi encaminhando, me foi mostrando o caminho, me foi mostrando as areias movediças que há e os caminhos de rochas, mas também me foi mostrando que é possível caminhar na política sempre com educação, elevação e com respeito. E foi o Sr. Domingos que despertou em mim, com as suas sábias palavras, este lado profissional. É curioso que eu não passo de uma fase de que para mim não me fazia sentido, porque o que fazia sentido era ajudar na eleição, para uma fase, depois de beber também os ensinamentos dele, de é isto que eu quero seguir. Candidatas-te à presidência da Junta de Freguesia. Sim. Contra. Como isso surge? Eu em 2022, no final do ano de 2022, as eleições foram em 2025, no final do ano de 2022 eu recebo o primeiro convite do presidente Carlos Moedas a pensar numa candidatura aqui à Freguesia da Misericórdia. Eu sabia que era extremamente difícil, porque repara, desde 80, 78, que nenhum partido político ganhou nesta área geográfica da cidade sem ser o PS. Ou coligado com alguém, ou sozinho, mas geralmente coligado, nunca ninguém ganhou. E a desvantagem de votos era muito grande. Mas isso nunca foi um medo para mim. Eu nunca tive medo de perder. Curioso, e nós falámos muito sobre isso. Eu nunca tive medo de perder esta eleição, porque eu entrei para esta eleição sabendo que eu ganharia muito mais, afirmando-me, do que o medo de perder. Até porque depois há outras nuances que saberíamos que era complicado. Estamos a falar da parte histórica de termos da minha ligação à marcha, que aqui conta muito, ser outra área geográfica. Há o medo, há aquelas politiquices que não são boas. Mas durante o ano depois de 2023, vamos aprofundando
os contactos, vamos aprofundando as conversas. Eu vou fazer um bocadinho agora aqui a ponto do que tu estavas a dizer. Isto foi um partir-pedra pessoal. Foi porque, repara, eu saio de uma ligação onde o meu pai, de um partido onde o meu pai era muito respeitado, Partido Socialista, e onde eu era militante, e lá está, não era militante por ajudar só o meu pai, eu era militante porque eu me identifico com as políticas de esquerda, como é lógico, e recebo um convite de alguém que olha para mim e que me diz que eu tenho condições de ser um político. E acima de tudo um autarca. Porque um autarca é muito diferente de ser político. Falámos muito, hesitei bastante, até que decidi, eu vou avançar. Eu vou avançar. O único pedido que eu lhe fiz ao Presidente Carlos Moedas foi que me deixasse escolher as pessoas com quem eu gostava de trabalhar. E a isso tenho que lhe agradecer muito a ele e aos partidos políticos que compõem a coligação do Porto e Lisboa, que é o PSD, o CDS e a Iniciativa Liberal, que me ajudaram imenso e que me abriram as portas e acarinharam-me como se eu fosse daquela família política, não sendo, e me deram todas as condições e toda a liberdade para eu poder escolher a equipa. E depois foi mesmo um partir-pedra. Foi um partir-pedra, foi um trabalho árduo, mas muito bom, muito gratificante. Não existem vitórias morais. Eu não entro em nada para ter uma vitória moral, entro sempre para ganhar, mas nós passámos de um partido e uma coligação que nunca teve uma grande representatividade para ter praticamente um empate técnico, onde o PS coligado, o Viver Lisboa, elege 5 deputados e nós elegemos 5 deputados. Acho que isso, para a primeira candidatura, foi muito importante. E para ti também, não é? Não, sem dúvida. Foi aquela primeira... Eu sempre soube, não me perguntes porquê, eu sempre soube que ganhar iria ser praticamente impossível. Mesmo com as conversas que tínhamos em círculo fechado, eu sabia... Nós sentimos as pessoas têm uma grande vontade de mudança, mas são muito aversas à mudança, acabam por ter medo dessa própria... Resistência, uma resistência... Sim, e depois estamos a falar que não é tão fácil assim uma candidatura autárquica. Porquê? Porque a política torna-se feia, suja e má. Mas foi algo que me preencheu de todas as formas. Claro que ninguém fica satisfeito de perder. O nosso objetivo era ganhar, o objetivo da lista era ganhar, o meu objetivo pessoal era ganhar, mas quando analisei os resultados, na própria hora, quando analisei os resultados, eu disse, porra, desculpa-me a expressão, porra, grande trabalho. Grande trabalho. O que é que vem a seguir a isso? O que veio a seguir a isso foi o maior desafio profissional da minha vida até agora. Algo que eu só pensava poder atingir daqui a 6 anos, no mínimo. Foi o convite para ser assessor do Presidente Carlos Moedas. Que é uma responsabilidade tremenda. Eu não posso errar, porque a pessoa que mais confiou em mim é o edil da cidade de Lisboa. Se eu errar, ele está a errar. E se ele errar, cai o mundo em cima. E não achas que é muita cobrança que te estás a pôr? Não, porque eu gosto de viver com essa cobrança. Eu preciso dessa cobrança. Essa cobrança obriga-me a estar mais atento, mais desperto, obriga-me a ser mais e melhor profissional, obriga-me a querer ver todas as vírgulas de cada texto, de cada pormenor, porque essa cobrança vai-me garantir que eu vou errar. Há de haver o dia que eu vá errar, mas vai-me garantir que eu erro menos. Diz uma coisa muito interessante. Esta cobrança, eu acho isto interessante, porque é assim, tu consegues chegar à coordenação da Marcha da Bica porque alguém confia em ti. Tu consegues candidatar-te a presidente de uma junta de freguesia porque alguém confia em ti. Tu dizes sempre isto.
Sim, Tu chegas a este sítio profissional porque alguém confiou em ti sim, e continuas com essa exigência precisamente porque, como uma validação, sim. não é? Estas transformações, nós partimos a pedra e vamos à luta, mas partem sempre de um lugar um bocadinho interno, sombrio, de que eu com a aprovação do outro, não uma aprovação negativa, mas com o empurrão do outro eu chego lá. Mas não é isso que tem acontecido. Não. Tu sozinho tens chegado lá. Sim, não é. Repara, este trabalho foi um trabalho muito solitário. Eu para lá chegar foi um trabalho muito solitário. Exatamente. Foi um trabalho muito duro. Eu há bocadinho dizia-te que eu tive que roer muitos ossos para agora comer um bocado da carne. É uma expressão muito que nós usamos muito aqui. E foi um trabalho muito solitário, de muito trabalho, muitas noites mal dormidas e outras sem dormir. Foi o trabalho da resiliência, do empenho, da dedicação. Foi mesmo um trabalho que saiu do corpo, mas esta aprovação eu vejo como um voto de confiança. São pessoas importantes, são pessoas com notoriedade que olham para ti e dizem, eu confio em ti. Te fazem acreditar, no fundo, E que te fazem transformar um bocadinho, fazem transformar-te alguma insegurança que tu possas ter, fazem-te ver mais além. Repara, como eu te dizia, eu não pensava chegar já aonde cheguei, mas sentia-me perfeitamente capacitado para exercer esta função. apesar do medo, não é? Nós pomos sempre Como é esta fasquia lógico. um bocadinho mais para baixo. Como é Eu lógico. tenho medo de fazer, mas Como é lógico. o medo é bom. É bom. O medo é ótimo. O medo obriga-te a estar atento, obriga-te a querer aprender. Tu tens que aprender muito, tens de estar disposto a aprender. As pessoas têm uma tendência muito negativa, que eu reparo nisto, que é muito fácil nós testarmos alguém e falarmos de um assunto completamente disparo e vermos se essa pessoa vai dizer, eu sei. E nós sabemos perfeitamente que aquela pessoa não está a saber Não está nada. confortável. E nós dizermos, eu não sei, é tão bom. E é legítimo, não é? É tão bom. Não vamos saber todas as coisas. E nós dizermos, não sei, mas ensina-me. Claro. Eu quero aprender. E na política é muito isso. A política é muito isso. A política, governar uma cidade, ter um presidente como o presidente Carlos Moedas, que faz um mandato excelente, vem de uma família política completamente diferente da minha, e chega aqui a um miúdo do bairro da Bica, olha para ele e diz-lhe assim, tu tens essas capacidades que eu procuro para um líder. Tu tens as capacidades que eu procuro para alguém ser o líder não só do teu bairro, que o sou, não escondo isso, que o sou, mas o líder de uma freguesia inteira. E depois alguém que disse assim, ok, a freguesia na totalidade não te quis como líder da freguesia, mas eu quero-te ajudar na minha liderança da cidade de Lisboa. Compreendes aqui este crescimento? É um crescimento que a mim, em vez de eu encher o peito e dizer, não, eu agora sou assessor... Não. Eu continuo no low profile, eu continuo a gostar de trabalhar nos bastidores, eu adoro preparar o trabalho e eu adoro que o presidente no fim do dia vá tirar a fotografia e seja reconhecido como um grande presidente. Gostava de tocar agora, tu falaste em aprendizagens, aprendi. E eu tenho agora, gostava muito de falar este tema um bocadinho sensível contigo, mas eu acho que é um tema que também foi muito transformador na tua vida, que é a doença como ruptura. O cancro na tua vida. Sim. O cancro é uma palavra horrível, mas é a palavra, não é? Não temos outro nome para lhe dar. E quando ouves esta pergunta da minha parte, o cancro, a doença como ruptura, o que é que isto representa para ti? O que é que isto mudou na tua vida? O que é que... Olha, eu sempre fui uma pessoa, e já lá vou à parte da doença em si, eu sempre fui uma pessoa que eu queria, até chegar o cancro à minha família, eu queria as respostas todas para agora. Eu se tentava desenvolver algum projeto, eu queria o retorno do projeto, as respostas desse projeto agora. Se eu tentava fazer algo, era tudo para agora. E quando o câncer entra na minha vida,
entra em 2003 pela primeira vez com a minha mãe. Já tinha entrado com o meu avô tinha um cancro adormecido desde 84 e depois veio a falecer em 2002, mas entra em 2003 mais presente com a minha mãe. A minha mãe teve o cancro no colo do útero em 2003, 2002, 2003, e aí é o primeiro grande teste ao que é o cancro. E começamos a perceber que as respostas levam o seu tempo. As respostas são pensadas, ponderadas, e que a palavra é o cancro. A gente não se pode esconder dela. E tudo o que ela traz. O cancro traz-nos a frieza, traz-nos ser calculistas, porque temos que pensar em cada passo que vamos dar, com a certeza que vamos dar, faz-nos aprender a viver de novo. Depois o cancro instala-se em definitivo em 2010 até 2018. Mas, só para as pessoas perceberem um bocadinho, não foi diretamente contigo, no Sim, teu corpo, sim. Foi na tua família. Sim. E passa por todos. Eu tive um caso muito raro na minha família, que foi o meu pai é diagnosticado com carcinoma mamário, que é raríssimo nos homens, grau 2, no dia 23 de novembro de 2010. E como o meu pai era bancário no Banco de Portugal, temos o SAMS e temos o Hospital dos Bancários, o meu pai consegue ser operado depois no Garcia da Horta no dia 4 de janeiro de 2011. Quando é operado o carcinoma já tinha evoluído para grau 3 para progredir para grau 4. Entramos na fase de tratamentos e eu acompanhei sempre, eu fiz todos os tratamentos com o meu pai, todos. Quimioterapia, radioterapia, tudo. Entrei, dediquei-me a 100% com o meu pai. O meu pai estava a acabar os 5 anos ali de estágio do cancro e aparece a minha mãe com o mesmo carcinoma. Bom, e pensei, bem, lá vou eu para mais uma aventura. Só que ao mesmo tempo aparece nos ossos ao meu pai em 2016 e começamos a ver que dos ossos estava espalhado para os pulmões, tinha a maioria dos ossos do corpo afetados, o crânio, e eu passo a dedicar a 100% a minha vida aos meus pais, por opção própria. Uhum. Eu tinha o meu padrinho Américo que me ajudou muito, foi sempre um grande amigo, o irmão da minha mãe, foi sempre um grande amigo meu, fomos muito amigos e eu tinha a ele que ajudava muito, mas se a altura que nós temos que retribuir na vida, estes 8 anos, como o pai acabou por falecer em 2018, foram anos duros, difíceis de aprendizagem, mas que eu fiz tudo. No dia que o meu pai faleceu aqui em casa, o meu pai pediu para falecer em casa. O meu pai esteve sempre bem, recuando um bocadinho, e desculpa lá esta interrupção, eu sou chamado ao Banco de Portugal em 2016 a dizer que o meu pai tinha 2 meses de vida. Repara, na flor da idade, ali já pai, mas com tanto para viver, vem-me o peso de ter que suportar toda a minha família. E eu disse ao doutor Malta Barbosa que disse, não, o meu pai vai viver mais com qualidade de vida. E então eu passei a dedicar-me a essa qualidade de vida do meu pai. Preferi, e voltava a fazer tudo exatamente igual, preferi viver para os meus pais do que viver para mim. Eu vou-te dar um exemplo, eu fazia quimioterapia com o meu pai a 1 hora no Hospital Garcia da Horta,
vinha trazer o meu pai a casa, levava a minha mãe para fazer quimioterapia no Hospital Garcia da Horta, e depois, por exemplo, à meia-noite, tínhamos radioterapia no Hospital do Barreiro. Mas eu não me sentia cansado, eu sentia-me bem, o que depois veio-se a tornar prejudicial para mim. Claro que viver uma situação destas com um familiar é violento. Viver com a mãe e com o pai no mesmo momento é impensável. É uma coisa que ninguém pensa que vai acontecer. Repara, é impensável, e ainda com outra atenuante, que é, tu sabes que a possibilidade da minha mãe ficar bem rondava os 95%. E ela está bem até hoje. E ela está bem até hoje. Ou seja, rondava ali os 95%, embora tivesse que passar por todo o processo, visto que ela também já tinha tido um carcinoma antes. E depois tu sabes que o pai está a lutar contra o tempo. Ele luta contra o tempo e ela vê-se na mesma situação que ele, a tentar erguer-se quando percebe que vai perder o amor da sua vida. Sim. É devastador. Eu há bocado eu dizia-te que o meu pai tinha muitos defeitos, como nós temos, e o meu pai teve um defeito que eu herdei. O meu pai era muito namoradeiro e a minha mãe passou um bocadinho mal com o meu pai ali nos primeiros tempos de estarem juntos, mas a forma como a minha mãe olhava para o meu pai e como o meu pai olhava para a minha mãe era algo que me preenchia o coração e era algo que me fazia ver que eu não estava a abdicar de nada, eu estava simplesmente a querer que os últimos tempos deles juntos fossem os melhores possíveis, e foram. E foram mesmo. Tanto é que no dia que o meu pai veio a falecer, eu estava aqui na janela, no primeiro andar com a minha mãe, fomos os últimos a vê-lo com vida. O meu pai pediu para falecer em casa, e o meu pai esteve sempre bem até aquele fatídico fim de semana. O meu pai, sexta-feira, em agosto, no dia 17 de agosto, cai na cama, pronto, já mal. A última pessoa para quem o meu pai fala de forma consciente é para o Salvador, para o meu filho. E isto é engraçado porque a última pessoa para quem o meu avô fala de forma consciente no hospital é para mim. O meu avô falece a dia 20 de outubro e a dia 19 de outubro a última pessoa para quem ele, consciente, saber quem era, fala, é para mim. E aqui depois entra a simbologia dos números, que o 19 passou a ser o número mais especial da minha vida, porque o meu avô se lembrou de mim no dia 19, mas depois eu saber que o meu pai conseguiu reconhecer o meu filho, conseguiu falar para ele as últimas palavras, estando bem, sabes, conforta-te o coração. Tu fizeste alguma coisa bem feito, tu fizeste alguma coisa de bom para que isso fosse possível, porque eles eram, aquilo que eu era com o meu avô, o Salvador era com o meu pai. E quando o meu pai veio a falecer, eu estava ali com a minha mãe à janela e eu disse-lhe, olhámos um para o outro, fizemos tudo. E fizemos mesmo tudo, sabes? Foi perdê-lo, foi a dor que subsiste até hoje, mas foi o respirar de nós fizemos tudo. Eu fiz tudo. Sentes que é daí que vem a tua resiliência? Sim, sem dúvida. A partir daí, o ter que encarar esta situação, porque repara, não é vitimizar, nunca me vitimizei, nunca disse, coitadinho de mim, não, nunca. Mas é pai e mãe ao mesmo tempo, sabes? Tu não consegues ter um momento para explodir.
ficar sem base, não é? Quase que a base está... É tudo, é tudo. Eu tinha que ter força para os dois. Então, o único bocadinho que eu tinha para desanuviar e para chorar, como estou a chorar agora, era quando eu estava sozinho. Porquê? Porque depois eu também não queria passar para o Salvador, que não tinha a luz ainda, não queria passar este peso de me ver a sofrer. Eu chorava muitas vezes a caminho do... Por exemplo, eu e a minha mãe, quando íamos a caminho da radioterapia do Hospital do Barreiro, muitas das vezes eram feitas de madrugada, até às 2 da manhã. Nós começávamos a chorar e acabávamos a rir, porque era a nossa forma de extravasar, de exteriorizar, de mandar cá para fora o que tínhamos. E sabes, nunca ficou aquele sentimento de podia ter sido diferente. Podia, se não tivesse existido a doença. Se não tivesse existido a doença, era tudo muito, muito diferente, mas já que a doença existiu, já que a doença apareceu na nossa vida, foi da forma mais bonita que nós conseguimos viver. Foi a forma que nós vivemos. E é assim. É preciso fazer aqui um silêncio, não é? Porque isto é um tema sensível para o Pedro, sensível, muito sensível para mim. E pronto, fizemos aqui um silênciozinho, só para respirar. Estamos sempre bem porque estamos juntos. Sempre. Eu queria fazer aqui uma brincadeira contigo. Depois disto até parece que nem sou capaz. Não, tens que ser. Não, mas sou. É uma brincadeira, é para rir, mas não é uma brincadeira para a gente estar aqui a gargalhar. É uma coisa assim. E podemos estar. É um quebra-gelo. E podemos estar, sabes, porque onde ele quer que esteja, com certeza. Ele está, neste momento está-se ele a rir e está orgulhoso. Muito. Não está só orgulhoso, e tu sabes que é verdade, não está só orgulhoso do meu trajeto, mas também está orgulhoso do teu. E tu sabes que é verdade. Pedro, daqui nada estamos a chorar uns dois. Não posso estar a chorar. Não. Não quero chorar. Não. Pronto, eu quero agora fazer aqui um quebra-gelo, uma brincadeirazinha, em que eu te vou dar umas frases. E tu vais completar sem pensar muito. Estou bem. Com uma ou duas palavras. Não precisas esticar. Tem algumas frases e tu completas só. Eu sou uma pessoa muito calma, mas... Não me chateiem muito a cabeça. Mas não és uma pessoa muito calma. 100% verdadeiro, não sou uma pessoa nada calma. Eu tento passar calma aos outros, mas eu sou extremamente nervoso e pouco calmo. Boa tarde. A bica a acontecer. Na bica toda a gente sabe que eu... Tenho um feitio difícil, mas que podem bater à porta que eu abro a porta a todos. Quando digo está tudo bem, normalmente... Nunca está tudo bem. Ai, agora esta. A Patrícia sabe que eu... Sou o maior vadio que existiu à face da Terra, mas que lhe contei sempre tudo, sem nunca lhe esconder nada. E pus-lhe em cada problema... Não confirmo. Em reuniões eu digo pouco, mas... Sou bastante assertivo. O meu maior defeito, segundo quem me conhece, é... Eu tinha aqui uma lista enorme, mas a teimosia acho que é um dos principais. Quando alguém discorda de mim, eu vou até ao fundo da questão para tentar saber porque é que está a discordar. A política ensinou-me a... saber me movimentar melhor na sociedade. Se eu não fosse, eu não aguentava... 90% daquilo que eu passei. A frase que eu mais digo e menos cumpro é... Vai ficar tudo bem. Quando digo é só 5 minutos, na verdade... Vai faltar 1 hora no mínimo. Vinhamos a falar disso no caminho, eu vinha a falar isso com a Maria. O que mais me irrita, mas eu finjo maturidade, é... A estupidez, aquelas perguntas básicas e pessoas que não conseguem ter uma conversa minimamente sólida. Se eu fosse totalmente honesto, dizia que...
Há tanta gente que não faz falta nenhuma nos nossos projetos. Isto só para ser politicamente correto. É verdade, mas pronto, é o que é. É o que é. Ser pai ensinou-me que eu Não estou sempre certo e que eu ainda tenho muito para viver e para aprender. O meu filho acha que eu sou. Um herói. A minha filha vai perceber um dia que eu. Me portei tão mal, mas que dou tudo por ela. Quando digo aos meus filhos já vou, normalmente. Normalmente com eles eu tento cumprir o já vou, mas demoro sempre um bocadinho. A coisa que eu faço como pai e finge que é pedagógica é. Eu faço tantas asneiras. E algumas delas para esconder vontades que eu próprio tenho. A maior mentira que um pai conta é. Isso não é nada. O momento em que mais finge que sei que o que estou a fazer é. Quando muitas vezes tenho incertezas ou inseguranças do que estou a divulgar naquele momento. Depois desta entrevista eu vou. Eu vou continuar a amar-te sempre. Oh, tão bonito! Agora queria só te perguntar, para encerrar esta entrevista, que não vamos encerrar já porque ele vai falar muito. O que é que gostavas que as pessoas soubessem de ti que não cabe? Em cargos, em rótulos, em notícias. O que é que gostavas que as pessoas soubessem de ti? Olha, a minha vida sempre foi um livro aberto. A verdade é essa. Eu nunca fiz nada para esconder tudo o que fiz na vida. E não tenho intenções de o fazer nunca. Mas eu gostava que as pessoas soubessem verdadeiramente entender às vezes um bocadinho o Pedro. Porque não é fácil. Não é fácil perceber o Pedro. O Pedro é uma pessoa que se refugia muito. E agora aqui, estando a falar na terceira pessoa, até parece um jogador de futebol. Nada contra. E que tu tenhas um dia aqui um jogador de futebol. Olha, aqui na bica. Aqui na bica. Que já passaram muitos aqui por nós. Ok. Mas que as pessoas saibam que me consigam ler. Não existem muitas pessoas que me consigam ler. Não existem muitas pessoas que me consigam decifrar. Não é que eu sou um poço de... É difícil, não. É porque eu também não me dou... não me presto muito a isso. Mas eu gostava que as pessoas soubessem que mesmo eu perdoando, eu não esqueço. E há muitos pedidos de desculpas que eu nunca vou aceitar na vida. E hoje? Quem é o Pedro quando o barulho da rua abranda? Hoje é um Pedro muito mais calmo. Hoje é um Pedro que escolhe cada vez mais quem é que o rodeia. É mais seletivo. Muito mais seletivo. Hoje é um Pedro que pensa muito no que é o amanhã. É um Pedro que tenta manter quem está à sua volta estável e bem. Tenta que essas pessoas se sintam confortáveis. E é um Pedro que nunca vai perder a sua essência. E a essência do Pedro, quer se gosta ou não, é mesmo essa. E não é um autoelogio, é a realidade. É preferir que os outros estejam bem do que o Pedro esteja bem. E o que é para ti virar a página? Virar a página é sempre um recomeço melhor. E que não tenham medo de virar a página. Tivemos hoje o Pedro com uma história de resiliência, com um testemunho de uma vida de verdade, que foi isso que eu prometi aqui. Que seja inspiração para vós e que o medo vos acompanhe sempre, porque o medo é bom. O medo ampara-nos, não nos deixa cometer loucuras, faz-nos estar mais precavidos e ajuda-nos neste processo de transformação. Seja pequeno, seja intenso, seja grande, o medo é algo bom. O medo de estar doente, o medo de mudar de emprego, o medo de sair da bolha. Que façam destas entrevistas testemunhos e inspirações para as vossas próprias transformações. Obrigada, Pedro, por partilhares a tua história.
As mudanças são processos e todos os processos são bem-vindos e são como renascimentos da pessoa. Sem dúvida, e são importantes na nossa vida. Foi lindo. Obrigada.